Olá a todos, vamos continuar aqui com o nosso curso básico de eletrônica e ainda começando no básico do básico, eu chamei essa aula de 0.1, porque não é exatamente a número 1 ainda, né? Eletrônica começa com diodo, pode pegar aí a maior parte dos livros, né? Começa com diodo, com exceção do livro do Cedra que começa com amplificador operacional, mas enfim, quem sabe... que a gente precisa aprender sobre resistores, a gente vai aprender no decorrer do curso, né, claro, mas eu preciso dar uma pincelada aqui com vocês. O resistor mais famoso que existe, quem sabe seja esse da cena do Rambo, né? Essa chave, que não é uma chave, é um reostato, que o carrasco aí gira e aumenta o choque, esse é um reostato. Esse reostato, ele basicamente aumenta a tensão de geração do gerador, que deve estar em algum lugar aí que não aparece no filme. É claro, a ideia não era mostrar como funciona o gerador, né? Mas esse é um reostato bem forte, com bastante corrente e tudo mais, né? Eu já peguei reostatos desse aí na mão, né? Por isso que eu conheço, mas é bem muito antigo. Eu não achei nenhuma foto para mostrar, né? Mas basicamente é um reostato. O reostato faz parte de uma classe especial de resistores, né, que ele é ajustável, né? Tem outros exemplos, como esses aí da foto e tudo mais, e o mais comum da gente ouvir é potenciômetro, né? Mas na classe dos resistores existem vários resistores, tipos e assim por diante. A principal característica é com relação à potência, principalmente a potência a ser dissipada, né? E ele pode ser feito de fio, pode ser feito de carbono, pode ser feito de grafite, pode ser feito... Você pode fazer um resistor de lápis, se você quiser, né? Aqui tem uma foto de um resistor bem antigo, de fio, né? Em que você desliza o contato em cima do fio, né? Alguns símbolos com relação ao resistor, mas o que eu quero que você entenda, né? Que esses resistores presentes, né, trimpote, potenciômetro, reostato, né, isso vai bem característico da potência, eles são muito utilizados. Quando você aumenta um volume, mesmo que seja no celular, você está alterando, você pode estar alterando, é claro, depende muito da tecnologia, né, você pode estar alterando um reostato digital, né, não sei se você já viu, né, aqueles volumes, né, que não tem fim, você pode ficar girando quando você quiser, né? Aqueles botões que você gira, ele faz uma sequência de pulsos que vai acionar um resistor digital, e cada pulso que ele recebe, ele chega no máximo, depois que chegar no máximo não faz mais nada. É claro que dá para fazer também um volume via software também, mas enfim. Então, como eu falei, pode ser uma sequência de pulso, pode ser simplesmente um resistor, pode ser um resistor de valor fixo, né? Esse aqui, ele é bem curioso, ele é um motor de máquina de costura, e ele tem um pedal, não sei se você já viu máquina de costura, ele tem um pedal. Esse pedal, ele tem, pelo menos os antigos, né? Não exatamente os mais modernos, né? Ele tem um tubo cheio de pastilha de grafite, em que você comprime mais esse grafite, comprimindo mais, ele tem uma resistência menor que vai fazer o motor rodar mais rápido, né? Bom, como você já deve ter visto no vídeo anterior, resistores têm um monte de cores, e essas cores significam alguma coisa. Você pode ter resistores, o mais comum, o mais tranquilinho é de 4 faixas, em que a primeira faixa e a segunda faixa são dígitos, a terceira faixa é um multiplicador e a quarta faixa fala de tolerância. Então, se eu quiser fazer um resistor, ou indicar que um resistor ele tem 12.000 ohms, ou seja, 12.000 ohms, 12K, 12 kilo ohms. O 1 e o 2, ele precisa indicar. Então, o 1 e o 2, ele vai ser marrom e vermelho, né, que é o número 2. E esses 3 zeros, esse 12.000, repara que ele tem 3 zeros, né? Esse 3 zeros que significa que eu tenho que fazer um multiplicador de 10 à terceira, que é o laranja. Então, um resistor de 12.000 é marrom, vermelho, laranja. E aí, se ele tiver uma tolerância de 5%, a quarta faixa vai ser de ouro. Tolerância de 10% vai ser de prata. O que significa? Ele pode, então, ter
12.000 ohms mais 10%, 1.200 ohms, então pode ter até 13.200 ohms, ou então pode ter menos, né? Então, pode ter 11.000... não sei se você entendeu, né? Não vou fazer as contas aqui. Mas, enfim, o código de cores é absurdamente utilizado para resistores, também para capacitores, principalmente os de poliéster, e você tem várias características, é importante saber, né? Depois a gente faz uma específica sobre código de cores, uma aula específica, nossa aula vai ficar muito grande, né? Bom, eu preciso mencionar também que alguns resistores não tem cor, não tem nada, simplesmente está escrito lá que ele é de tantos ohms e ele tem uma potência, certo? Por que eu vou precisar de um resistor de maior potência, né? Porque ele vai passar mais corrente sobre ele, certo? E eu não posso deixar de mencionar de que a gente tem hoje componentes SMD, né? Os componentes SMD, você um tamanho muito pequeno, né? E os resistores nessa categoria de SMD, eles têm os valores expressos, literalmente. E a ideia permanece mesmo, 2 dígitos e um multiplicador, né? Lembrando, esse multiplicador seria o 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 e assim por diante. O SMD é absurdamente utilizado em placas modernas, né? Aqui tem outros exemplos em que a gente tem alguns resistores com uma nomenclatura um pouquinho diferente, né? Eu gosto desse 4R7, porque esse R ou K, ele significa a vírgula, né? Então é de 4,7 ohms, né? Importante saber disso aí. O SMD veio para ficar mesmo, né? O SMD facilita muito as montagens. Pode ver nessa máquina em que você tem os componentes colocados em rolo, né? Enquanto que se fosse de fio, os fios antigos, você teria que enfiar o fio dentro de um buraco e assim por diante. Enquanto que SMD você vai literalmente colocando em cima da placa e já despejando a solda ali, ele já fica, não tem que acertar um buraco, né? E sem falar que o SMD ele tem a utilização de uma característica dos componentes, é que boa parte do corpo do componente, como você pode ver nessa figura, é mais o corpo, o invólucro, é mais a embalagem do que o próprio componente ativo, né? Então, eu consigo diminuir muito o tamanho dos componentes, porque, na verdade, o componente ele é muito pequeno, né? Depois a gente fala sobre tecnologia de construção e assim por diante. Bom, pode ver, o SMD é absurdamente pequeno, né? Um palito de fósforo dentro, do tamanho de uma cabeça de palito de fósforo, né? E é a tecnologia, é o que nós temos de mais moderno hoje, né? Então, gente, isso aqui é uma visão geral sobre resistores. Então, a gente tem resistores muito grandes, como lá do filme, do Rambo, que sofreu lá, e a gente tem resistores muito pequenos. É claro que, dependendo da sua aplicação, você vai ter diferentes resistores. Nós, no hobbyismo aqui, no hobby, a gente usa resistores com esses fiozinhos para a gente espetar lá na placa de protoboard para fazer o nosso circuito. Fica bem, fica bom e assim funciona. Obrigado, gente. Aquele abraço. Até mais.